todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém. Parece que nós retornamos, parece verdade, estamos novamente no ar. Tivemos um probleminha de queda da internet, mas aqui estamos com a TV Vinho Novo. E eu parei exatamente em um momento em que estava citando quando o povo de Deus, eles saíram do Egito e eles atravessaram então parte do deserto. Eram apenas, eu digo para você, 3 milhões de pessoas. Estava ali 3 milhões de pessoas. Tinha crianças, havia também pessoas idosas que estavam naquele lugar. E eles atravessavam o deserto, confiante de entrar na terra prometida. Estavam confiantes de adentrarem naquela terra que o Senhor havia os prometido. Queridos, mas em meio a tanta alegria e satisfação, aconteceu um problema que eu quero te mostrar. De repente eles chegaram a um lugar, e neste lugar, alguém chegou e disse: olha, à frente está o Mar Vermelho. Tem um Mar Vermelho ali à frente. E certamente alguém chegou e percebeu que o mar não teria como atravessá-lo, porque eles não tinham como atravessar aquele lugar, o Mar Vermelho. E alguém olhou para a direita, para a esquerda, e certamente chegando próximo de Moisés, o líder, mencionou da seguinte forma: Moisés, nós temos o Mar Vermelho à frente, e nós temos montanhas de um lado e montanhas de outro, e aqui estamos nós, neste lugar sem saída. Eu quero, minha irmã, que você pare um pouquinho para pensar, assentada aí no seu sofá, com o seu celular de lado, ou mesmo em frente ao seu computador, a televisão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Olha, muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Quando chega um problema, parece que chega 2, 3, de repente alguém te conta algo ruim que aconteceu, você ainda nem terminou de chorar. Sabe o que acontece? Chega uma outra pessoa e diz: olha, mas também aconteceu isso. Alguém perdeu o emprego, cortaram sua luz, cortaram sua água, o motor do carro estragou. Começa aquela série de notícias ruins. E talvez você comece a pensar: meu Deus, para onde eu vou? Aquele povo estava nessa situação. Se eles caminhassem para frente, tinha um Mar Vermelho. Se eles andassem para um lado ou para outro, encontrariam montanhas. Ir para onde? Talvez você esteja pensando: apóstolo, parece que estamos vivendo este tempo. Parece que estamos exatamente neste tempo. Estamos vendo o mundo inteiro triste, angustiado, tendo que se prender dentro de casa. Hoje, tanto faz rico quanto pobre, todos estão com quarentena, na quarentena, dentro de casa. Portanto, você está aí na sua casa, eu estou aqui, dentro da nossa macrocélula, e preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você talvez esteja pensando: apóstolo, nós não parece que estamos vivendo essa situação. Aquele povo não tinha saído, mas de repente vinha a pior notícia. Alguém chegou perto do líder, alguém começou a espalhar uma notícia, e essa era a pior. Disseram: dê uma olhadinha para trás. Aquele povo voltou a olhar para trás, deu uma olhadinha bem distante. Aquele povo começou a olhar para distante, e de repente alguém disse: sabe aquela poeira que está subindo? Sabe aquela poeirinha que vem subindo no deserto distante? Eu creio, queridos, que alguém chegou a colocar as mãos para olhar o que vinha distante.
E alguém chegou e disse: olha, aquilo é Faraó, com todo o seu exército. Eles estão vindo e não é para conversa. Eles estão vindo com a espada na mão. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você nunca viu homens furiosos. Todos aqueles soldados, inclusive Faraó, havia perdido um filho e era o mais velho, era o primogênito. Havia morrido na última praga dentro do Egito. Eles estavam vindo, queridos, estavam furiosos. Eles queriam alcançar o povo de Deus e matá-los. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu posso ver neste momento, imaginar aqueles homens de espada na mão e tremendo, furiosos, a fim de cortar todo o povo de Deus na espada. Queridos, Moisés, aquele líder, aquele homem de Deus, nunca havia passado por isto. Nunca havia passado. Foi a primeira vez que Moisés depara com uma situação como esta. Olha o que eu vou te dizer. Muitas vezes, meu irmão, você que é chefe de família, você que é chefe de sua casa, enfrenta a situação que você nunca passou por ela. É uma experiência nova. E muitas vezes há pessoas, sabe, Jerry, que às vezes cobram. Eles falam: ó, eu no seu lugar, eu faria isto. Eu no seu lugar, eu teria feito aquilo. As pessoas olham para você e cobram uma decisão. O mesmo estão cobrando dos pastores. Nós estamos enfrentando uma pandemia que nós nunca enfrentamos antes. E muitas vezes nós temos que tomar decisões rápidas. E muitas vezes há aquelas pessoas, né, que ficam caladinhas no seu canto, a fim de mostrar o que deu errado. Eu sei, minha irmã, que você passa por isto, meu irmão. Eu sei que você passa por situações iguais. Você fica num beco sem saída, como dizem. Olhe para mim que eu quero dizer algo para você. Aquele povo estava ali, Mar Vermelho à frente, montanhas de um lado, montanhas de outro. Eu creio que vários pensamentos, várias opiniões. Quem sabe que alguém disse: olha, por que nós não atravessamos isso aqui nadando? Como? Como nadar? Morreriam 3 milhões de pessoas. Pessoas idosas, crianças, animais. Como atravessar nadando? Talvez alguém pensou: olha, vamos fazer uma jangada. Não teria tempo e nem madeira para fazer jangada para atravessar todo aquele povo. Meu amigo, eu creio que alguém teve uma ideia, ele achou que era brilhante. Quem sabe então voltarmos atrás e pedir perdão a Faraó. Dizer: Faraó, nós erramos e vamos voltar para o Egito. Queridos, quantos de nós que temos a palavra de Deus nas mãos, que quando chega aquele momento, que a situação fica ruim, a enfermidade bate a porta, o desemprego bate a porta. Queridos, quando muitas vezes nós não temos para onde ir, alguém começa a dizer: que deu o seu Deus? Que deu o seu Deus? Você não é dizimista? Você não é ofertante? Você não está todos os domingos lá na igreja glorificando a Deus? Onde está o seu Deus agora? Queridos, eu creio que muitos chegaram para Moisés e disseram: e agora, Moisés? Para onde iremos? Nós te ouvimos, saímos do Egito e estamos aqui agora no deserto. E está aqui esse grupo de idosos, nem sequer consegue andar direito, Moisés. Queridos, muitos olharam e disseram: vão apedrejar este homem. Que líder é este? Que líder que nos trouxe aqui para o Mar Vermelho? Este não é o lugar que ele deveria nos trazer. Preste bem atenção, você que está me ouvindo. Não acuse o seu líder. Muitas vezes Deus permite que o seu líder te leve
para um lugar que parece que é sem saída. É isso mesmo. Muitas vezes a sua pastora, o seu pastor, o seu bispo, Deus permite que te leve para um lugar que parece que foi sem saída. Olha, não vá condenar o seu líder por isso, não seja obediente. Moisés de repente deu uma olhadinha e via que não tinha para onde correr. Só lhe restava uma coisa: clamar ao Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos no livro de Êxodo, do capítulo 14, versículo 13, escrito assim: então Moisés encorajou o povo dizendo... Eu quero dizer para você que é líder, que está dentro da casa de Obed-Edom agora, papai, mamãe, líder da sua casa. Nós estamos em quarentena. Nós não podemos sair de nossa casa. É por isso que eu estou falando contigo. Não podemos. Temos que estar em nossa casa. Você foi chamado por Deus para ser um líder. Agora é hora de você liderar a sua família. De você liderar o seu lar. Você papai, você mamãe, você vovô, vovó. Deus agora te levantou como líder na sua família. E de repente agora Moisés, em uma situação difícil, nós não encontramos Moisés chorando. Líder, pastor, pastora, líderes de células, deixa eu dizer algo para você. Nesta noite eu vou fazer uma oração. E eu quero que você ministre sobre a sua casa, aí dentro do seu lar. Eu gostaria que até você depois tirasse uma foto da sua sala, você ministrando, e coloque lá na família BT, aqui no Facebook, mostrando que a sua casa não é uma casa de medrosos. Que a sua casa é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não foi à toa que Deus, Ele nos ordenou desde 98 que nós ministrássemos. Quando eu estava lá no Monte Sinai, Deus falou: olha, ao chegar no Brasil, diga para o meu povo que você guia. Na hora depois da bênção apostólica, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero que agora dentro de sua casa você dê uma salva de palmas para Jesus. Aí dentro do seu lar, dentro do seu escritório, eu quero que você aplauda o Senhor Jesus Cristo e diga assim: a minha casa é guardada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio àquela tempestade, em meio àquelas dificuldades, em meio àquele momento de luta, em meio àquele terror, olhando para um exército que vinha atrás, diz a palavra no versículo 13: então Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais. Oh glória! Poder olhar neste momento em que nós estamos vendo este vírus que está rodando o mundo inteiro, nós poder daqui da TV Vinho Novo dizer: não temais, não temais. Alguém hoje falou comigo assim: apóstolo, pedir as pessoas para ficar em casa não é demonstrar medo? Não, hipótese nenhuma, não. Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. E outra, o meu caro missionário Iri, que ele está aqui transmitindo para nós, o nosso cinegrafista, deixa eu dizer algo para você. Nós cremos que Deus, Ele coloca a nossa casa sob proteção. Em toda a Bíblia nós olhamos isso. A nossa casa sob proteção. A Bíblia fala sobre isso: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Então você não tem que estar andando pela rua, você tem que estar dentro da sua casa e pedir: Deus, abençoa o meu lar, proteja a minha casa. É isso que eu quero fazer, Senhor, olhar meus filhos, minha esposa, olhar minha família. E de repente então, Moisés
certamente ele sobra em cima de uma pedra, né? E fala assim, olha, não temais. Eu creio que algumas pessoas olharem e dizer assim, não temer como? Eu já estou aqui tremendo. Eu já estou aqui sentindo minhas pernas bambas, né? Eu não consigo, como lutar com soldados como aqueles que vêm furiosos de espada na mão, até passando a espada na língua a fim de cortar qualquer um que encontra pela frente. Mas de repente, Moisés levanta a voz e diga, não temais. Deixa eu dizer para você que está dentro de sua casa agora. Você que está dentro de uma das 40 células que nós temos aqui ao redor. 40 casas de Obed-edom. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está protegendo a sua casa. O Senhor está guardando a sua casa. Você que se inscreveu, você que escreveu a sua casa hoje. Eu tenho aqui algumas pessoas, quero dar boas-vindas à casa de Obed-edom, lá no bairro São Luís, que se inscreveu hoje na última hora. Que Deus te abençoe. A sua casa está protegida pelo Senhor. E nós vamos orar, daqui a pouquinho você vai poder para os seus amigos e dizer, ainda há tempo de você colocar a sua casa como casa de Obed-edom, onde quer que esteja no mundo, você pode colocar. Moisés olha e diga, não temais. Aquele povo, eles pararam para ouvir Moisés. E Moisés disse, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo. Diga graças a Deus. De repente, diante de uma situação como essa, meu caro Jerry, situação terrível, Moisés diga, olha, não tenha medo. É hoje que vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. É hoje. Então, nesta noite, dia 22 de março, eu profetizo para o Brasil. Se o Brasil se curvar diante do Senhor, é hoje que nós vamos ver o que o Senhor vai fazer nessa nação. Nós cremos nisto, porque cremos num Deus que opera maravilhas. E olha que nós já temos testemunho aqui dentro da Missão Evangélica Betel do Barra Amazonas. Nós temos testemunha de uma cura deste vírus aqui dentro do Barra Amazonas. Talvez vocês não sabem. Um dos membros nós chegamos a isolamos este. E hoje ele está curado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque cremos neste Deus. Nós cremos no Deus que vive. Então, de repente, queridos, Moisés, ele diz, olha, não temais. Hoje, vocês vão ver o que o nosso Deus vai fazer. Preste bem atenção na palavra. Diz assim, olha. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Oh, glória. Moisés olha e fala para o povo, olha, dê uma olhadinha. Vocês estão vendo aquela fumaça? Vocês estão vendo aquela poeira? Vocês estão vendo aquele mal? Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês voltarão a ver. Quando estão entendendo, diga graças a Deus aí dentro de sua casa, dentro do seu lar. Você pode dizer graças a Deus. E está escrito aqui no versículo 14. Ainda o versículo 13. Porque os egípcios que vedes, neste momento, nunca mais os tornarei a ver. Por vós, o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Ficai quietos. Deixa eu dizer algo para vocês, que para os nossos técnicos, né? Eu quero que as autoridades entendam que o templo está vazio. Nós estamos fazendo o culto online, né? Então dizer para os nossos técnicos aqui. Interessante que existe um momento de nós ficarmos quietos.
Existe um momento, pastores, de nós nos aquietarmos. Existe esse momento. Moisés falou assim: olha, ficai quieto. Quem vai lutar por nós, por vocês, é o Deus Todo-Poderoso. Fique quieto. Existe aquele momento, sabe, ô, minha irmã, meu irmão, você que está aí agora dentro do seu quarto, né, assistindo, preste atenção numa coisa. Existe aquele momento de nós aquietarmos. Essa semana agora, você vai aquietar. É assim, aquietar. Tire a preocupação do seu coração, tire. É o Senhor que vai cuidar de você essa semana, da sua família. Aquieta, fique quieto. Fique na sua casa. Não saia correndo para o supermercado para comprar as coisas. Não, o Senhor está cuidando de você. Não se preocupe. Esteja apenas atento que o Senhor vai falar com você. Quarta-feira eu vou voltar a falar com você. Sexta-feira eu vou falar contigo. Fique quieto, o Senhor está nos revelando. E certamente Deus, Ele estará te abençoando rico e poderosamente. Aquele povo aquietou. Aquele povo ficou tranquilo. Muitos, eu creio, que tentaram correr. E Moisés recebeu a ordem de Deus: desça. O que você tem em suas mãos? Toque nas águas. Toque ali no mar. Toque no mar vermelho. Eu te pergunto, o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? Querido, sabe aquele óleo que nós trouxemos de Israel? Que você levou para sua casa? Apóstolo, eu não tenho não. Então você vai buscar aqui no templo. Você vai levar para sua casa. Você vai ungir as suas mãos. E você vai colocar sobre os seus, dentro de sua casa. E ministrar e dizer: Senhor, abençoa meu filho, a minha filha, o meu parente, meu pai, minha mãe, que mora com você dentro de sua casa. Faça isso, ministrar bem sobre ele. Aquele povo viu quando Moisés tocou o mar vermelho. E sabe o que aconteceu? Deixa eu dizer para você uma coisa. Aquele povo esperava uma saída de todos os lados. Aquele povo esperava, talvez, que uma asa aparecesse e os conduzisse até no ar. Aquele povo esperava, talvez, que Faraó desistisse. Deus abriu um caminho pelo meio do mar. Terra seca. Água de um lado, água de outro, para o seu povo passar. Deixa eu te falar. Não desespere. Por onde você menos espera, é onde Deus vai abrir um caminho para que você e sua família possa passar tranquilo. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos orando neste momento. Eu tenho aqui a relação das casas de Obed-edom, estão aqui em minhas mãos. São 40 endereços de casas de Obed-edom. É a nossa rede de células. E os líderes estão agora dentro de cada casa, neste momento, atenciosos. Nós estaremos passando para eles, essa semana, aqueles que ainda não têm, a nossa revista da casa de Obed-edom. Nós temos a revista, essa aqui é o plano eterno de Deus, mas temos a revista. Estaremos passando para que haja ministrações dentro dos lares, cada dia mais, que não venha a faltar. E isso não vai faltar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Depois da oração, eu quero te falar algo. Depois da oração. Mas eu quero te convidar, agora na sua sala, ou no seu quarto, ou na sua cozinha, a você agora ficar sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés agora. Você pode dar as mãos à pessoa que está ao seu lado dentro de sua casa. Você pode dar as mãos a essa pessoa. Ainda que você diga: apóstolo, mas não queremos aproximar tanto. Tudo bem. Fique um pouquinho mais distante. Então, mas eu quero que agora vocês estejam em comunhão, da forma que estão dentro dessa casa. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento cada um destes endereços das nossas chamada Casa de Obed-edom.
Deus, todas aquelas casas que neste momento estão desde a cidade de Piranga, cidade de Contagem, aqueles que congregam neste lugar e moram dentro da cidade de Betim, Deus, aqueles que moram aqui no bairro Industrial, bairro Amazonas, bairro Inconfidentes, agora, Senhor, eu estendo as minhas mãos em direção a todas as casas, ministrando a tua bênção, a cura, a libertação. Deus, que os teus anjos estejam agora protegendo os lares, protegendo as casas, que os teus filhos, onde quer que esteja uma casa de Obed-edom, que o Senhor esteja abençoando, rica e poderosamente. Agora, Deus, abençoe também esse jovem, este rapaz, esta mulher, que agora dentro do seu carro, ou mesmo na rua, sentado em uma calçada ou na praça, ele ligou na TV Vinho Novo e está me ouvindo. Deus, estenda as tuas mãos sobre ele agora e traga a tua bênção, traga a tua graça, traga libertação para esta vida. Pai, nós ministramos agora a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Digam todos glória a Deus, digam todos graças a Deus. A sua casa está abençoada por Deus. Daqui a pouquinho nós vamos terminar a reunião, mas espera um pouquinho. Eu quero falar algo com você. Eu gostaria que você pegasse o link da TV Vinho Novo, da nossa rádio Vinho Novo, e enviasse para um amigo, para um parente, e pedisse que ele pudesse adicionar, e também adicionar aquele sininho, para que nós pudéssemos ter o controle, tá certo? Preste bem atenção, faça isso para que a vida das pessoas sejam abençoadas por Deus. E neste momento, nós estaremos cantando um hino, antes de nós encerrarmos. Mas antes de cantarmos o hino, nós queremos estar consagrando o seu dízimo e a sua oferta. Isso mesmo. Agora em sua casa, lar, segure em sua mão a sua contribuição. Nós temos trabalhos missionários que estamos fazendo na África, outros lugares. Você pode segurar agora a sua oferta, o seu dízimo. E você pergunta, apóstolo, depois da consagração, o que eu faço? Nós temos aí o número da conta. Você pode estar depositando a sua oferta, o seu dízimo. Apóstolo, mas eu gostaria de levar lá no templo, aí no templo, na Rua Atenas. Você pode trazer aqui durante a semana, amanhã, que segunda-feira. Você pode trazer e colocar no ofertório a sua oferta. Você pode fazer agora uma transferência. Apóstolo, mas eu não quero sair com meu dízimo na rua. Deixa eu explicar para você uma coisa. Deixa guardado então e ligue para a secretaria executiva. Elas vão mandar ali um motoboy da igreja para buscar em sua casa, sem problema. Aí você diz, apóstolo, mas eu quero fazer uma transferência. Eu quero então passar o cartão. É só você ligar. Uma secretária vai até a sua casa, vai levar a máquina até a sua casa, para que você possa passar o cartão e estar contribuindo com a obra de Deus. Isto aí não é problema. Se porventura segunda-feira você baixar no Play Store o nosso aplicativo, você pode fazer a transferência tranquilamente, sem nenhum problema. Mas segure agora em suas mãos ou o seu cartão, ou o seu dízimo, ou a sua oferta. Vamos consagrar para o Senhor. Vamos consagrar. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento os teus filhos, que agora dentro de suas casas, dos seus lares, eles separaram a oferta, o dízimo que é para o Senhor. Nós consagramos agora este lar, consagramos esta casa, consagramos este dízimo e esta oferta missionária, consagramos para o Senhor. Que o Senhor abençoe
que o Senhor tome em tuas mãos esta vida, que ele possa receber em dobro e que a prosperidade chegue em sua casa, porque casa de Obed-edom é casa próspera. Nós consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo esse dízimo, esta oferta, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Fique à sua disposição para entregar o seu dízimo, para entregar a sua oferta. Louvemos ao Senhor, todos nós, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Cante conosco. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez. Deus enviou Você que está em sua casa, seu exalte o Filho Senhor. amado Coloque a sua casa diante de Deus. para salvar e perdoar. Na cruz morreu Na cruz morreu por meus pecados. por meus pecados, mas ressurgiu de vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Muito bem, queridos, essa semana nós continuaremos, lógico, em quarentena. E eu quero aproveitar para te dar um conselho. Eu quero te aconselhar. Se não for necessário, extrema necessidade, eu digo assim, fique na sua casa. Fique dentro do seu lar. Olha, eu quero dizer principalmente para os idosos, tá? Para os idosos. Não seja desobediente. Fica quietinho em sua casa, quietinho dentro do seu lar. Olha, não saia para visitar os netos, não saia para visitar os parentes. Fica dentro de casa essa semana. Essa semana vai ser crucial para que nós possamos vencer este mal em nome de Jesus. Então eu te convido a você aquietar dentro de casa, você ficar dentro do seu lar. Não seja desobediente. Quando seu filho falar vovô, vovó, mamãe, papai, fique dentro de casa, obedeça. Não diga assim, eu sou livre para andar. Não, você é livre, mas agora é o momento de ficar dentro de casa. Seja obediente às nossas autoridades. Portanto, nós estaremos, toda a missão evangélica Betel está em obediência. O próprio estatuto já diz isso, que nós obedecemos às nossas autoridades, desde quando eles não venham contra a palavra de Deus. E nós não estamos sendo proibidos de pregar a palavra, nós estamos sendo proibidos de aglomerarmos, e isso nós não vamos fazer. Eu quero neste momento deixar registrado aqui, aproveitar, né? Eu trouxe aqui uma revista. Essa revista eu tenho um carinho muito grande por ela. Essa revista eu tenho já há muitos anos, 1972. Interessante, pastores, pastoras, líderes, que nesta revista eu lembro que eu estudei com respeito ao arrebatamento, a grande tribulação,
a volta de Cristo. Eu sou muito fiel àquilo que eu aprendi desde criança. E eu resolvi deixar registrado aqui lições bíblicas para a Escola Bíblica Dominical. É uma revista que ela foi publicada pela Assembleia de Deus, pela Igreja Assembleia de Deus, em 1972. Parabéns aos nossos irmãos assembleianos. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente. Louvemos ao Senhor, continue louvando. Se você quiser sair na sua janela e cantar bem alto, faça isso. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim Chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está. Ele vive. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Muito bem, queridos. Quarta-feira, às 19h30, eu estarei aqui novamente. Nós estaremos aqui para falar de Deus para a sua vida. Quarta-feira, chame a sua família que mora com você, não se fora. Chame a sua família, aqueles que moram dentro da mesma casa com você, para participar do culto quarta-feira. Sexta-feira, vamos fazer a mesma coisa. Sexta-feira você convide aqueles que moram na sua casa, naquele local, no apartamento. Não convide outros. Não vamos aglomerar outros. É aqueles 3, 4, 5 pessoas que moram com você dentro de casa. E eu estarei aqui falando contigo na sexta-feira, em nome de Jesus. E no domingo pela manhã, nós estaremos com a nossa linda Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de convidar você neste momento para que você pegue o link e comece a enviar para outras pessoas, coloque no Facebook, para que outros venham aprender a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Fique sobre os seus pés agora. Fique sobre os seus pés. Eu gostaria que neste momento da oração, você fosse até a sua janela, até a sua porta, e agora abençoasse o seu vizinho da direita, da esquerda. Que você agora, se você puder abrir a janela, estender as mãos em direção ao apartamento do seu vizinho agora. Se você mora em um bloco, se você mora em um conjunto, estenda as mãos. Se você mora aqui em um bairro, abra a sua porta, a sua janela agora e ministre a bênção. Mas eu gostaria de desafiar você a ministrar bem alto, a gritar, a você poder dizer assim: eu abençoo meus vizinhos em nome de Jesus. Eu estou abençoando esta casa à direita, à esquerda, à minha frente, atrás. Estamos abençoando em nome de Jesus. Mas agora eu quero que você vá até a porta da sala. Envie alguém até a porta da sala, se você não puder ir.
que nós vamos orar, encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu convidei agora os teus filhos que estão dentro das casas de Obed-edom a estenderem as suas mãos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e ministrar a bênção sobre a casa dos vizinhos, porque eu creio, Deus, que quando a casa de Obed-edom foi abençoada, quando ela se tornou próspera, quando ela se tornou sadia, eu tenho certeza que os vizinhos também foram todos abençoados. Portanto, Deus, nós estamos estendendo as nossas mãos em direção à casa dos nossos vizinhos e abençoando a cada casa. Deus, que esta semana que começou hoje, Deus, que os brasileiros possam entender a mensagem, que os brasileiros, ó Pai, venham compreender a mensagem e venham aquietar dentro de seus lares, para que nós possamos vencer em nome de Jesus este vírus terrível. Estenda tuas mãos. Nós ministramos a tua bênção agora sobre cada casa de Obed-edom, cada uma dessas 40 casas, que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente. E este, ó Deus, que nos acompanha agora, este homem e esta mulher, por toda parte do Brasil ou fora dele, que o Senhor abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Agora estenda as mãos dentro de sua casa, estenda as mãos, vamos profetizar agora. Diga a profecia, vamos lá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus te abençoe. Seu bem sei.